Estou estudando o livro de Reis. Aqui é a primeira Reis, capítulo é o 14, o versículo é o 21 ao 29. O veredito contra Roboão. A história que foi interrompida em 12:24 é retomada para dar o veredito contra o reinado de Roboão e para incluir mais alguns incidentes. No versículo 21, sua mãe chamava-se Naamá. O nome é dado refletindo a posição que a rainha mãe desfrutava do reino do sul, não mencionado com relação aos reis do norte, visto que os princípios hereditários eram menos importantes. Versículo 22, Judá fez o que o Senhor reprova. A Septuaginta traz Roboão no lugar de Judá, especificando a responsabilidade do rei pelo mal. Segundo Crônicas 11 e 12, nos dá mais detalhes e faz menção de um bom começo, atrapalhado por apostasia posterior. Os pecados citados são religiosos, altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes. Eram as marcas dos cultos pagãos dos cananeus. Condenados em Deuteronômios 12, do 1 ao 3, que incluíam a prostituição ritual associada às religiões da natureza. Ironicamente, o termo hebraico para prostitutos cultuais, versículo 24, é derivado da palavra santo, Kadesh. As religiões da natureza definem santidade como alguém ou algo ser separado para o ritual. A religião hebraica batalhou incessantemente por um elemento moral, como também ritual na santidade. A invasão de Sisac, vista como retribuição divina, em 2 Crônicas 12, é o único evento político registrado pelo autor durante o reinado de Roboão. Explica como o mais abastado reino do sul tornou-se cada vez mais pobre e fraco do que o reino do norte. Sisac, na sua inscrição em Karnak, Tebas, registra 150 lugares de onde arrecadava impostos, incluindo muitos ao norte. Apesar de Sisac não ter promovido uma recuperação egípcia mais abrangente, essa incursão foi um lembrete desastroso do provérbio do próprio Salomão, Provérbios 23, 4. O norte, com maior potencial agrícola, recuperou-se mais rapidamente do que Judá. O incidente da substituição dos escudos de ouro pelos escudos de bronze mostra a continuação do cerimonial em que o rei tinha uma parte importante, mas a conotação clara de que era uma imitação de mau gosto do esplendor de Salomão. Talvez Roboão nunca tenha vencido as ilusões de grandeza que aprendeu como filho do resplandecente harém. A guerra entre Roboão e Jeroboão era antes um estado de guerra marcado por escaramuças de fronteira e desconfianças mútuas, um estado que persistiu até a pressão da Síria tornou o acordo uma necessidade política 50 anos mais tarde. O reinado de Abias, 15, do 1 a 8. A sincronização com o 18º ano do reinado de Jeroboão inicia um método que continuou a vincular os dois reinos até a queda de Samaria. Alguns manuscritos trazem Abião no lugar de Abias. Versículo 2, o nome de sua mãe é apresentado como Maaca, filha de Absalão. Se é o Absalão filho de Davi, a sua filha seria muito mais velha do que o próprio Roboão. Joséfo sugeriu neta. Os 3 anos compreendem
um ano completo e partes de 2 anos. Segundo Crônicas 13, apresenta um quadro mais extenso e mais agradável dos feitos de Abias. Mas Reis mostra que o seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor. E a dinastia teve sua alongada por amor de Davi. As reformas e a política de Asa, 15 do 9 ao 24. Versículo 9, Uza tornou-se rei de Judá na exata época em que o reinado do rival Jeroboão estava chegando ao final. No versículo 2, o fato de o nome de sua mãe ser Maaca apresenta algumas dificuldades, mas a avó de Asa pode ter continuado na posição de rainha-mãe por algum tempo, pois era essa a sua posição no reinado de Abias. A Septuaginta traz Ana aqui, mas não o versículo 13, como homem bastante jovem. Asa demonstrou muita coragem e convicção ao reformar o culto e depor Maaca da sua posição de rainha-mãe. Jebirá, mulher no comando. Um passo drástico, visto que essa posição significava grande poder e impunha muito respeito no Oriente Médio. Um poste sagrado repugnante, imagem abominável para Azerá. Na RSV, traduz duas palavras hebraicas. Às vezes a palavra hebraica Azerá, sozinha, simplesmente significa deusa da fertilidade dos cananeus. 1 Reis 18:19 e 2 Reis 21:7. Outras vezes em que aparece sozinha, a palavra significa poste sagrado, que simbolizava a deusa nos santuários cananeus. Deuteronômio 12:3. 1 Reis 14:15. Versículo 14. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, eles continuaram sendo tentação constante para fazer o povo retornar à adoração da natureza, mas uma iniciativa fundamental havia sido tomada para fazer o povo voltar à religião tradicional hebraica. Precisamos observar que essa iniciativa foi tomada pelo rei. Não se atribui parte alguma disso aos sacerdotes, que deveriam ter sido os guardiões do culto. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor, nos dá uma visão geral das suas intenções religiosas. Segundo Crônicas 16:10, indica que mais tarde houve relutância em aceitar a repreensão, e a Septuaginta acrescenta após o versículo 23, em idade avançada, ele fez o que era mal. O conflito com Baasa surgiu depois do assassinato do ineficiente Nadab. Baasa, um oportunista militar, fortificou Ramá, somente a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, controlando assim tanto as rotas norte e sul quanto as orientais, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa. É improvável que Baasa estivesse planejando um ataque contra a própria Jerusalém, e a reação de Asa superestimou o perigo. Certamente estabeleceu um precedente triste dos de hebreus apelarem à ajuda de estrangeiros contra hebreus. Versículo 18. Asa ajuntou a prata e o ouro, desfazendo assim a sua dedicação virtuosa. Versículo 15. E enviou tudo a Ben-Hadad, rei da Síria, desde a sua fundação por Rezon, 50 anos ou mais antes. A Síria, a região com base em Damasco, também conhecida como Arã, havia se tornado cada vez mais forte e ido além dos seus limites no Reino do Norte. A Síria precisou de pouca percussão para atacar a região norte da Galileia, Quinerete e Naftali. Versículo 19. Façamos um tratado, ou existe um tratado baseado em um presente que é Sorrad, usado geralmente como propina, como em Êxodos 23.8, mostra o otimismo patético do diplomata ao crer que o tratado que ele está fazendo vai ser mais forte do que o tratado que ele está pedindo a Ben-Hadad que rompa. O estratagema funcionou e Asa recorreu ao princípio de tropas
contratadas para desmantelar Ramá e construir as suas próprias cidades fronteiriças, Mispá, Torre de Vigia e Geba, a 2 quilômetros ao norte de Ramá, num grande acidente geográfico, dominando a região da fronteira. Versículo 23. Os demais acontecimentos do reinado de Asa e todas as cidades. 2 Crônicas 14. São somente aludidos. Ao historiador interessa só a orientação religiosa básica do reinado. É verdade que Asa deixou o reinado mais forte e mais puro do que eu tinha encontrado. A força da sua influência pode ser medida pelo fato de que seu filho Josafá é um caso quase único de sucessão tanto de virtudes quanto de reinado. O reino do norte durante o reinado de Asa, 15:25 a 16:28. O registro volta para atualizar o que havia acontecido no norte durante o longo e bem-sucedido reinado de Asa. A comparação mostra uma história triste de instabilidade e ruína. Versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, é repudiado com uma referência apresentada à sua continuação nos caminhos ímpios do seu pai e no pecado que ele havia levado Israel a cometer. Versículo 26. As idolatrias em Betel e Dan. Nadab também inicia a narrativa de assassinatos que marca a história do norte e está em contraste com o princípio da dinastia e o oráculo de Davi que caracterizavam o sul. Nadab foi vítima de um golpe liderado por um de seus generais enquanto atacavam Gibeton, uma indicação de que Nadab não estava inativo. Baasa matou toda a família de Jeroboão, uma calamidade que é vista como cumprimento do castigo divino anunciado por Aías sobre os pecados de Jeroboão e da sua provação à ira do Senhor, o Deus de Israel. Um lembrete de que até mesmo as tribos do norte que lideraram o cisma estavam incluídas nas promessas e castigos da aliança. De Javé. O brutal massacre realizado por Baasa era procedimento normal de um usurpador. O fato de que era castigo profetizado não confere crédito algum a ele, e a sua própria queda mais tarde é atribuída em parte a essa barbaridade. 16:7b. O mesmo padrão é demonstrado por Oséias 1:4, em que a vingança excessivamente sanguínea de Jeú contra a casa de Acabe é denunciada. A referência ao reinado de Baasa sobre todo o Israel, versículo 33, usa o termo no sentido referente ao reino do norte e mostra que até mesmo o grupo de Nadab aceitou o novo governante. A repreensão profética por meio de Jeú, filho de Anani, 16:1, usa mais uma vez o termo restrito líder Nagide de Israel, o meu povo, 16:6. Baasa teria preferido o termo absoluto rei Meleque do seu título oficial, 15:32. A repetição no versículo 7 acrescenta que ele era como a família de Jeroboão e mostra novamente que diante de Javé o massacre não era um movimento consciente e planejado, mas um mero oportunismo militar. O seu reinado de 24 anos recebe poucos comentários, e a guerra de fronteiras com Judá e ao invés com a Síria já foram mencionados em 15:16 ao 22. O seu filho Elá é mencionado somente de passagem antes do cumprimento da profecia de Jeú. Gibeton estava ainda nas mãos dos filisteus e ocupando a atenção da maior parte das forças. Zinri, que comandava metade dos seus carros de guerra, versículo 9, ficou em Tirza. A ausência de um patrimônio para Zinri sugere que ele surgiu repentinamente e era pretensioso e arrogante, tirando vantagem de uma embriaguez para suceder o seu senhor. A traição tornou-se proverbial, 2 Reis 9:31,
No entanto, mais sangue foi derramado quando toda a família de Baasa foi eliminada. A reação do exército em Gibeton foi imediata e o breve reinado de Zinri terminou com seu suicídio inglório. Versículo 18. O obituário, versículo 19, pode parecer uma acusação indevida de um reinado de somente 7 dias, mas ressalta que Zinri não era nenhum zelote reformador, antes era mais um aventureiro egoísta bem preparado para aceitar o molde em que Jeroboão tinha forjado o Reino do Norte. Seguiriam-se 4 anos. Compare o versículo 15 com o versículo 23 de guerra civil, da qual Onri, comandante do exército, versículo 16, surgiu supremo e fundou a dinastia de maior expressão política do Reino do Norte, que conferiu a esse reino, nos registros assírios, o título de a terra da casa de Onri. Nada sabemos de Tibni, filho de Ginate, e as especulações se multiplicam. Onri não é um nome hebraico e o texto não nos dá a sua família, por isso há conjecturas de que ele era de origem cananeia ou um soldado mercenário de outro povo, liderando uma facção militar contra outra facção hebreia, tradicionalmente agrícola. Tibni morreu, versículo 22, ou uma guerra civil ou oportunamente de uma causa natural, contribuindo assim para o propósito de Onri. Os 6 anos de Onri em Tirza, versículo 23, provavelmente incluíram os quatro da guerra civil. A sua escolha e fortificação de Samaria foi um golpe de mestre que deu ao Reino do Norte uma capital imponente e bela numa localização elevada. As escavações têm revelado a proporção da fortificação e os 3 anos de cerco antes da sua destruição final, em 722 a.C., são evidências adicionais da força da capital de Onri. Os breves 7 anos de regência única de Onri foram abarrotados por ações que são somente aludidas no texto. Ele subjugou Moabe, como registra a inscrição de Mesa. Estabeleceu um acordo com a Síria, embora à custa de alguns territórios e privilégios comerciais. 20:34. Associou-se numa liga à Fenícia, marcada pelo casamento infeliz de seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal. Versículo 21. O autor está menos interessado na influência política do que na obediência da causa de uma aliança, e neste sentido, a nova e poderosa dinastia não era melhor do que os aventureiros briguentos que a precederam. De fato, Onri pecou mais do que todos os que reviraram antes dele. A adoração dividida, vislumbrada por Jeroboão, continuou, mas a infiltração da adoração a Baal ou a adoração sincretista a Javé com rituais de Baal foi acelerada por meio da liga com Sidom e da presença de Jezabel na corte. O crescimento da cidade poderosa e luxuosa de Samaria, propriedade particular por ele adquirida, versículo 24, produziu a mesma grandeza, ostentação e opressão que a Jerusalém de Salomão tinha produzido no sul. Com Onri, as tribos do norte também começaram a sentir o gosto do fruto mau e agradável do reinado político bem-sucedido, divorciado da verdadeira religião. Acabe, Jezabel e o surgimento de Elias. 16:28 ao 22:40. Enquanto o reinado honesto de Asa em Judá estava chegando ao fim, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, herdando um reinado fortemente estabelecido e viável. A culpa pelo culto entusiasmado a Baal, versículo 31 a 33, não pode ser atribuído inteiramente a Jezabel, embora o fato de que os filhos deles tivessem nomes terminados
em Ia, contração de Javé, sugira que Acabe ainda se considerava um tipo de javista. Versículo 34. E El de Betel e sua reconstrução de Jericó são citados como exemplo da desconsideração pela antiga maldição divina e são também evidência de expansão do reinado de Acabe, à custa da vida do seu filho mais velho. Pode ser uma simples referência à maldição de Josué, ou, o que é menos provável, a um sacrifício de fundação do seu filho feito pelo construtor, nota de rodapé da BJ. Elias confronta a decadência 17.1, 19 a 21. Exteriormente, o reinado do norte prosperou sob a liderança de Acabe. A capital tornou-se mais esplêndida, com um palácio de marfim, 22:39, e os muitos estábulos para a sua enorme cavalaria. Registros assírios da Batalha de Carcar, em 853 a.C., mencionam que Acabe contribuiu com 2.000 carros e 10.000 soldados para a coalizão que temporariamente segurou a expansão assíria. O comércio por intermédio da Fenícia prosperou e os produtos agrícolas eram trocados pelos artigos de luxo de uma crescente elite. Como no sul, a separação econômica entre os ricos assessores do rei e os pobres minifundários logo se expandiria para a exploração desenfreada denunciada por Amós no século seguinte. A religião também era imponente, com uma casa pomposa construída para Baal, 16:32, e as centenas de sacerdotes de Baal e Azerá, 18:19, que Jezabel apoiava, estavam realizando de forma brilhante os seus rituais, como seus correspondentes posteriores em 1 Reis 10:22. Nas suas roupas de pelos, 2 Reis 1:7, Elias era uma lembrança ameaçadora da dura realidade da origem de Israel no deserto e do seu monoteísmo intransigente. Javé era senhor da natureza e da história e não dividiria o seu governo com Baal. Versículo 1. Elias era de Tisbe, em Gileade. Isso era de acordo com a Septuaginta. O Talmud traz dos colonizadores. Tisbe não ficava longe de Javes, Gileade. Ele aparece de surpresa na história, sem referência à sua família, ocupação ou atividade profética anterior, mas evidentemente tem acesso fácil a Acabe. Ele fala como enviado do Senhor, o Deus de Israel, e lança um desafio direto contra Baal, anunciando um teste de forças de Baal em relação à sua alardeada natureza de Deus da tempestade e da chuva. Não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Era um golpe duro na fonte da prosperidade de Israel. Assim Elias estava orando, Tiago 5:17, por desastre nacional. Seria uma declaração inequívoca da soberania de Javé, visto que a palavra profética excluía qualquer possibilidade de isso acontecer por acaso. 1 Samuel 6:9. 2 anos de seca se passam sem comentários, a não ser os exemplos do cuidado de Deus por seu profeta. Numa época de crise religiosa com um homem de um compromisso tão extraordinário, acontecimentos extraordinários não são inesperados. O aspecto miraculoso só é mencionado de forma incidental
e sucinta no progresso dos acontecimentos que realçam o controle de Javé e a sua capacidade de prover alimento para o seu profeta. Versículo 2: A palavra do Senhor veio a Elias de uma maneira não explicada, mas com uma certeza que é central em toda a atividade profética. Discernir a verdadeira inspiração era questão de grande importância. Jeremias 28, ver comentário de 22-24, versículo 3, esconda-se, porque nesse estágio o profeta não era inviolável, como se tornou mais tarde Riacho de Querite, uade a leste do Jordão, perto de Jericó, talvez conhecido de Elias dos tempos de pastor, tornou-se o primeiro esconderijo diante da perseguição de Acabe. Versículo 4. Gray argumenta o favor de leitura Arabim no lugar de corvos Orebim, não como uma concessão ao relacionamento, mas como um paralelo ao apoio posterior da viúva. Mas corvos têm amplo apoio textual e não é, aliás, menos provável do que os beduínos oferecerem carne e pão em épocas de seca. Versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se e o profeta compartilhou o desastre que ele mesmo havia predito. A solidão e a contemplação em Querite deram lugar ao compartilhamento do sofrimento com uma família nessa desgraça. Pressupõe-se a autoridade de Javé, embora a forma em que ele ordenou aquela viúva não está clara, assim como também não está claro como ele havia ordenado os corvos que alimentassem o profeta. Elias confiou na promessa, preparou-se para a viagem de 160 quilômetros e foi para Sarepta, a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Sidom, no território do pai de Jezabel, mas fora da jurisdição de Acabe. Jesus se refere a isso como uma honra concedida a uma viúva gentia e negada aos incrédulos israelitas. Lucas 4:26. A viúva atende ao pedido do profeta de lhe trazer um pouco de água como demonstração de cortesia oriental, mesmo numa época de seca, mas tem dificuldades com o outro pedido por um pedaço de pão. Versículo 11. O seu juramento, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, sugere que tinha conhecimento de Javé, embora morasse numa cidade de Baal. A declaração de Elias, não tenha medo, está associada ao teste, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Versículo 13, com a promessa do versículo 14, exatamente como a vasilha e a botija foram constantemente reabastecidas, não é dito. Mas muitos cristãos conseguem se identificar com a alegria e a admiração que Elias e a família compartilharam à medida que, dia a dia, a promessa se cumpria. O incidente seguinte não está diretamente ligado à seca, mas reflete o caráter e o poder de Elias como agente de Deus. Versículo 17. O filho da mulher ficou doente e finalmente parou de respirar. Neshama, como em Gênesis 2:7, etc., não há evidências para determinar se a morte era aparente, como Joséfo sugere. Real, como a mãe de Elias acreditavam. A sua revivificação foi corretamente considerada um presente de Deus por meio do profeta. O método de Elias, ao se deitar sobre o menino, é lembrado na ação semelhante de Eliseu, 2 Reis 4:34, e mostra a sua identificação completa com a calamidade, possivelmente intensificada pela angústia da queixa da viúva. Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? A associação da calamidade com o pecado há muito enterrado é uma característica constante e muitas vezes supersticiosa da religiosidade popular. Elias não faz comentários a respeito, simplesmente diz: veja, seu filho está vivo. Versículo 23. Versículo 22. A vida, Nefesh,
Voltou ao menino. A resposta da viúva, agora eu sei, mostra certeza interior fundamentada na experiência que é até maior do que a constante provisão diária. Javé ou Baal, 18 do 1 ao 46. Agora eu vou ler o 18 em outro vídeo.